Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado físico do boi gordo, vamos comentar também sobre a empresa Jalles Machado e vamos falar sobre um relatório do Chile endereçado ao Brasil. Vamos comentar também sobre o que afeta as exportações brasileiras, principalmente o PIB. Vamos comentar sobre a China, que comprou mais soja dos Estados Unidos. E vamos falar sobre a Associação de Carne Americana, que quer embargar a carne bovina brasileira. E vamos comentar também sobre o aumento das temperaturas médias nas áreas de produção de alimentos, que está afetando a produção. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre mercado físico do boi gordo. Esse mercado, ele apresentou uma forte valorização nas últimas semanas, com os pecuaristas mais confortáveis em concretizar negociações. Entretanto, o boi gordo encontrou resistência em ultrapassar a marca de R$ 330 por arroba, principalmente na Praça Paulista, e encerrou a última sexta-feira com a maioria dos negócios realizados aí próximos a R$ 310, R$ 320. Na B3, na Bolsa, o contrato futuro de boi gordo com vencimento para dezembro encerrou o dia cotado em R$ 315,50 por arroba, recuando 0,6% no comparativo diário. No mercado paulista atacadista de carne bovina, a semana encerrou com clima de morosidade, apresentando sobra de mercadorias e devoluções. A oferta dos principais cortes bovinos comercializados mostrou-se folgada para um mercado sem lá muito apetite de compras. E agora eu vou comentar sobre a empresa Jalles Machado, a goiana Jalles Machado. A Jalles Machado, ela encerrou a moagem de cana relativa à safra 2021-2022 em suas duas plantas, a unidade Jalles Machado e a unidade Otávio Lage. E nesta safra foram processadas 5,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, sendo 3 milhões de toneladas na unidade Jalles Machado e 2,3 milhões de unidades na unidade Otávio Lage. O volume total de moagem foi de 1,2% acima da safra anterior, 2020-2021, que bateu em 5 milhões e 300 mil toneladas. A produtividade média da safra 21-22 foi de 93,4 toneladas por hectare, com ATR é açúcar total recuperável, é quanto de açúcar tem na cana. Esse ATR médio de 138 quilos por tonelada, isso de acordo com a Jalles. O volume de produção, a produtividade e o ATR ficaram em linha com o guidance, ou seja, com a orientação divulgada pela companhia em maio deste ano. E agora nós vamos falar sobre um relatório que veio do Chile, e esse relatório é endereçado ao Brasil. Nesse relatório que foi divulgado pelo Chile, o ProChile, instituição do Ministério das Relações Exteriores lá do Chile, aponta que o Brasil é o segundo maior mercado em crescimento para a pesca e aquicultura chilenas. Entre janeiro e outubro de 2021, o volume de exportação foi da ordem de 573 milhões de dólares, uma alta de quase 60% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A performance positiva se deve principalmente a salmão e truta, que juntos somaram 552 milhões de dólares, quase 64% a mais que no ano passado, seguidos por óleos de peixe, com 9 milhões de dólares, crescimento de 22,8%, e merluzas, com volume de 1 milhão de dólares, e registrou alta de
180,8%. Os Estados Unidos registram o primeiro lugar como o mercado que mais cresceu nos primeiros 10 meses de 2021, com exportações na ordem de 2.106.000 dólares, uma alta de 28,6%, atribuído ao salmão, truta, bacalhau e mexilhões. Pesca e aquicultura é um dos macrosetores que mais cresceu nas exportações no planeta, no período ocupando a 5ª posição entre os setores que tiveram desempenho superior ao ano passado. Segundo a Coordenadoria de Contas Nacionais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a queda recorde nas exportações, que tombaram 9,8% no Produto Interno Bruto, PIB, na comparação com o segundo trimestre, já foi afetada pelo embargo da China às compras de carne do Brasil. Segundo os pesquisadores do IBGE, como o embargo começou no início de setembro, já produziu efeito sobre o PIB do terceiro trimestre, conforme os dados das contas nacionais trimestrais divulgados pelo IBGE. O tombo de 9,8% nas exportações foi o maior nessa ótica de comparação, já registrado na série histórica do PIB que foi iniciada em 1996. Apesar do efeito do embargo à carne bovina no final do terceiro trimestre, o principal motivo para a tamanha queda nas exportações foi a base de comparação elevada no segundo trimestre. E na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, as exportações avançaram 4%, abaixo do salto de 14% visto no segundo trimestre, ante igual período de 2020. E agora vamos falar um pouquinho de importação pela China. Importadores chineses compraram um pequeno número de carregamento de soja agora na última semana e para embarque em dezembro e janeiro, lá da costa do Golfo dos Estados Unidos e também de portos brasileiros. Pelo menos é o que disseram analistas e traders de exportação. As compras de cerca de 3 a 4 carregamentos, ou até cerca de 240.000 toneladas, ocorreram após uma queda acentuada nos preços da última terça-feira, dia 7, com recuo de quase 2% no mercado futuro de soja na Bolsa de Chicago. Os importadores da China, o maior comprador mundial de soja, registraram mais embarques de soja brasileira do que o normal este ano, durante a tradicional temporada de exportação dos Estados Unidos, em meio à alta nos preços dos Estados Unidos e um dólar mais forte. As compras confirmadas de soja dos Estados Unidos pela China na safra deste ano já totalizaram cerca de 19,7 milhões de toneladas até o dia 18 de novembro, de acordo com o último dado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, em comparação com quase 29,2 milhões de toneladas no mesmo ponto do ano passado. A China tem cerca de 85% de suas compras estimadas de soja em dezembro, já reservadas, junto com cerca de metade de suas necessidades de janeiro. Pelo menos é o que disse um trader de exportação dos Estados Unidos. E agora vamos falar sobre o embargo. Embargo da China à carne brasileira. Afetada diretamente pelo embargo imposto pela China, que já perdura quase 3 meses, a comercialização de carne bovina brasileira deve registrar uma queda no início de 2022. A previsão, ela faz parte de um levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e aponta que a proteína sofre com menor procura interna entre os brasileiros, muito em função dos altos preços do produto por conta da inflação e da escassez hídrica que atingiu o país nos últimos meses. E com a falta de chuvas, as safras dos grãos utilizados para alimentar esse rebanho tiveram redução na oferta, o que encareceu o preço da proteína para o consumidor final.
A forte piora na relação de troca para o pecuarista preocupa toda a cadeia produtiva, sobretudo o pecuarista que deve entregar seus animais à indústria no final agora de 2021 e início de 2022. Pelo menos é o que destaca um trecho da pesquisa. Para o pecuarista, esse momento pode resultar no médio e longo prazos em desaquecimento na demanda por novos lotes de animais desmamados, justamente quando houve um elevado custo de produção. E agora nós vamos falar sobre a AproSoja. Por meio de nota, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, AproSoja Brasil, questiona a decisão de manter a mistura mínima de biodiesel em 10%, ou seja, o B10, para todo o ano de 2022. E essa decisão foi tomada durante uma reunião pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. A entidade entende que a medida foi válida durante a pandemia, quando havia redução na oferta de soja. E o governo decidiu pela redução da mistura de biodiesel por determinados períodos, como forma de procurar minimizar um possível impacto no custo e na oferta. Acontece que o momento é totalmente diverso com estoques, principalmente estoques de passagens elevados, previsão de safra recorde, sem previsão de pressão na cotação, pelo menos é o que diz o comunicado da AproSoja. A AproSoja entende que a redução da demanda por óleo de soja pode sim prejudicar o setor e afetar negativamente os preços. O setor espera que a decisão seja revertida o mais rápido possível, retomando-se imediatamente o B13 e a progressividade até o B15, conforme o que está previsto na resolução do CNPE 16/2018, dando a previsibilidade que todo o setor necessita, pelo menos finaliza a AproSoja. Pelo cronograma estabelecido na resolução 16/2018 do próprio CNPE, o mandato atual deveria estar em 13% e subir para 14% em março do próximo ano, até atingir 15% em 2023. Em nota, o Ministério de Minas e Energia justifica o recuo na política de biodiesel para proteger o interesse do consumidor quanto ao preço, qualidade e oferta dos produtos. Segundo a pasta, a decisão concilia medidas para a contenção do preço do diesel com a manutenção da Política Nacional de Biocombustíveis, conferindo previsibilidade, transparência, segurança jurídica e regulatória do setor. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a Associação de Carne Americana, que quer embargar a carne bovina brasileira. E vamos comentar também sobre o aumento das temperaturas médias nas áreas de produção de alimentos, que está afetando a produção. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. No campo, tudo tem seu tempo e em todo tempo você pode contar com o crédito do Banco do Brasil. Seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar.
Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Especialista em segurança privada, o Grupo Tecnoseg é líder do segmento no Centro-Oeste. Há 26 anos, 24 horas por dia e 7 dias por semana, protegendo o seu bem mais valioso. Segurança aliada à tecnologia e inovação, proporcionando proteção e economia para o seu condomínio, empresa ou residência. Honramos o compromisso de proteger patrimônios e vidas. Acesse o nosso site grupotecnoseg.com.br. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem pro Senar Goiás, a maior escola da terra. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás, a maior escola da terra. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre a Associação de Carne Americana, que quer embargar a carne bovina brasileira. Depois de os frigoríficos brasileiros terem ficado impedidos de exportar carne bovina para a China, até então o maior destino dos embarques nacionais, as indústrias correm o risco de perderem acesso a mais um importante mercado. O governo dos Estados Unidos, que se tornou o segundo maior mercado para a carne bovina brasileira após o embargo chinês, está sendo pressionado por produtores locais para suspender as importações do Brasil. A National Cattlemen's Beef Association, uma das mais importantes associações de produtores dos Estados Unidos, enviou um pedido formal ao secretário de Agricultura americano, o Tom Vilsack, para que as importações de carne bovina do Brasil sejam imediatamente suspensas. Em uma dura carta ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a entidade pede que as restrições sejam impostas até que seja realizada uma completa análise de risco e revisado o processo que o Ministério da Agricultura brasileiro adota para detectar doenças e outras ameaças aos consumidores. Uma restrição da carne brasileira ao mercado americano seria mais um duro golpe após a suspensão das vendas para a China. Isso porque, em outubro, os Estados Unidos importaram 8,8 mil toneladas de carne brasileira, volume 2 vezes maior que o adquirido no mesmo período do ano passado. E desde janeiro deste ano, os embarques para o mercado americano seguem uma trajetória ascendente, mês a mês, de tal forma que os Estados Unidos se tornaram o segundo maior destino do produto nacional após as restrições chinesas. E agora eu vou conversar com Caroline Mota. A Caroline, ela é zootecnista e consultora técnica da Nutro-Oeste. E nós vamos falar sobre um tema altamente interessante.
nós vamos falar sobre os vilões e os desafios da pecuária para 2022. Caroline Mota, mais uma vez, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar aqui batendo um papo, conversando. E é muito bom mesmo, e principalmente sobre esse tema que nós vamos falar, que é aí, vamos dizer assim, os desafios da pecuária para o próximo ano. Você que acompanha a gente todos os dias, você está sentindo aí que a gente vem sendo pressionado de todos os sentidos. É na forma da educação, é na forma social, econômica. E o setor agropecuário brasileiro também vem sofrendo todas as pancadas que a gente vem sofrendo. E para o próximo ano, na verdade, é uma interrogação, existe uma interrogação. E no caso da pecuária, especificamente da pecuária, a coisa parece que complica mais porque a gente não sabe onde é que vai parar, né, Carol? Então, tem muitos desafios para o próximo ano, tem? Muitos e não são previsíveis, né? A pecuária, além de todos os outros setores, são muitos fatores econômicos, políticos, a pecuária ainda tem o fator climático. Então, além disso tudo, o que realmente vai impactar na produção 2022, não estou falando de preço de arroz, porque isso é muito variável, apesar de expectativas favoráveis, mas com certeza o que vai impactar bastante é o custo de produção, é insumo, é o que vai pesar na conta. Esse já está pesando pra caramba, né? É a mesma coisa, você que recebe aí um salário X, você já tem a sua programação para gastar e os preços das coisas que a gente compra continuam subindo. Ou seja, chega um determinado ponto que você fala, bom, agora eu não vou poder mais comprar aquilo, meu dinheiro já não vai dar. Se eu comprar, vai estourar. E a mesma coisa é nós aqui no lado na pecuária, que está do mesmo jeitinho, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente só sabe uma coisa, que a economia está ligeiramente bagunçada para basicamente todo mundo e os custos cada dia mais subindo. A pecuária ela teve uma alavancada muito grande nos últimos 2, 3 anos, né? A arroba 2019, ela custava em torno de R$ 197,00 na Bolsa de São Paulo e ela pulou em 3 anos para 300. Então a gente fica com aquela falsa ideia de que esse resultado ele está sendo positivo, mas na verdade é o contrário. É o contrário, né? Enquanto, por exemplo, comprávamos 5 sacos de soja de milho em 2019, hoje para fazer um arroba a gente tem que comprar só 3. Né? E olha lá, uma saca de milho de R$ 87,00, igual nós estamos vendo, com expectativa de aumento. Então, o custo de produção também impactou muito, é aquilo que você falou. E um dos que vem mais impactando ainda, agora no último cenário, na última semana, é fosfato bicálcico e ureia pecuária. Né? A ureia ela teve um aumento agora significativo de 102%. Então, a ureia que era comercializada a R$ 3.000, hoje está sendo comercializada a R$ 6.000. Isso vai impactar com certeza diretamente nos custos de produção da pecuária em 2022. Você tocou num ponto aí, eu trabalhava numa empresa e eu me lembro que um dia nós estávamos numa reunião e um dos diretores lá virou e falou assim, rapaz, como é que nós vamos fazer? O preço da energia subiu. Aí o presidente da empresa falou, não tem problema, repassa ele para o consumidor. E é o que acontece. Não tem jeito, hoje você compra por 5, amanhã está 6. Você pode comprar? Não, não posso. Agora, tem outro que compra, infelizmente. Né? Agora, está apertado, está complicando? Está complicando cada dia mais. Basicamente, está começando a ficar inviável a produzir. Inviável ainda não chegou a esse patamar, apesar dessa influência que teve. Mas tem muita gente que já nem produz mais. Essa conta que a gente faz aí, que você até comentou, início de setembro, que teve essa queda abrupta do preço da arroba, quem pagou essa conta não foi o frigorífico e não foi o consumidor, foi o pecuarista. Essa diferença de arroba abrupta, quem pagou foi o pecuarista, porque ele tinha boi pronto, início de setembro, teve que comercializar o boi com um valor menor do que estava sendo feito pelo mercado. Então, quem pagou essa conta foi o pecuarista, não foi, né, nem o mercado exportador, nem o consumidor interno. Então, realmente fica muito difícil. Às vezes você não entende muito, pessoal que não é muito do agro, mas é o seguinte, o boi, ele tem ele chega num determinado peso que você tem que mandá-lo para o frigorífico. Ele não pode passar muito daquilo porque fica muito caro
para engordar. Cada quilo que ele ganha fica muito caro, quando ele chega já no seu limite. E você também não pode parar de tratar. Você fala assim, não, o preço da arroba caiu, eu não vou vender meu boi, eu vou esperar um pouco. Se você esperar, ele faz assim, ele emagrece. Emagreceu, para você fazer ele ganhar peso de novo, é uma loucura, é um custo muito alto. Então, chegou naquele momento, você tem que entregar o boi para o frigorífico, queira ou não. E pegou muita gente aí de surpresa, que estava imaginando vender a 300, 315, 320 reais, e o boi caiu aí para 200 e poucos reais. Tem um ditado até que fala que boi não pode fazer hora extra, né, Toninho? Boi no coxo não pode fazer hora extra. Ele chega no limite dele, se você não abate, não mantém esse nível de nutrição, ele acaba perdendo peso. É verdade. Então o produtor ele é obrigado a vender, se vê numa... Quer dizer, e esses problemas todos, essas altas, o preço do milho, preço de ureia, preço de animal que você tem que comprar para levar para a sua fazenda para ele engordar, está tudo muito caro. Ou seja, nós temos que entender também que quem comanda o espetáculo econômico no mundo é um dinheirinho chamado dólar, um dinheiro americano. E a nossa moeda, em relação ao dólar, ela é muito fraquinha. Entendeu? É uma balança que pende mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Então, hoje, para você comprar um dólar, você precisa de, no mínimo, R$ 5,50, senão você não compra um dólar. E cada vez que o dólar sobe, complica a nossa vida aqui, o nosso custo de produção. Isso é para alface, tomate, carne, pepino, cenoura, arroz, feijão, para basicamente tudo. E o produtor fica numa situação muito delicada. Né? E a nossa mercadoria também ela é muito barata, né, Toninho? Se for pegar o preço da arroba brasileira, está em torno de R$ 55. A americana está 55 dólares. A americana, $65. Se for pegar a arroba australiana, é 108 dólares. Então, o Brasil, ele produz a arroba mais barata do mundo e, mesmo assim, nós ainda estamos com dificuldade de fechar a conta. É uma situação muito delicada pela qual nós estamos passando, o setor produtivo. Mas já teve épocas boas? Teve épocas excelentes. Só que agora a coisa está arrochando, e arrochando muito. E a gente tem que entender o seguinte, que o setor agropecuário brasileiro é o esteio do país, é o que está segurando o Brasil, né? Com certeza. É o que está pagando a conta, né? Você vê que o PIB, você até comentou aí, do agro, ele teve uma valorização, teve um valor maior no último semestre, mas não em função do volume maior de vendas, mas em função do valor agregado da mercadoria. É verdade. Então, o segredo é aumentar a eficiência, porque se nós não aumentarmos a eficiência, na pecuária principalmente, a gente não consegue. A soja, por exemplo, nos últimos 10 anos, ela conseguiu pular de um patamar de 40 sacas por hectare para... Hoje nós já temos recordes de 114, né? A pecuária ela tem que ir para o mesmo rumo, ela tem que intensificar. E rapidinho, porque senão vai dar zebra. Carolina Mota, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que um prazer agradeço. tê-la aqui no nosso programa. E prepara aí novas pautas para vir aqui bater um papo com a gente, ok? Combinado. Um abraço, querido. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Eu tive sorte, mas só depois que comecei a treinar 10 horas por dia. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.